avançando para a quinta-feira, onde vamos estudar o tema condenação. E aqui, irmãos, muito interessante, é importante nós entendermos isso, especialmente aqui os versos de João capítulo 3, versos 18 a 21, que é a parte final do diálogo de Jesus com Nicodemos, é a primeira parte que vem abaixo do título. Eu vou ler, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. Estas expressões, né, de estar condenado, não estar condenado, de entrar no juízo, de não entrar no juízo. Vamos lembrar, irmãos, que a compreensão disto tem que se harmonizar com outras porções da Escritura, onde fica muito claro dizendo que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador pessoal têm o seu nome escrito no livro da vida. E desse livro, o livro da vida, que é o livro de chamada para a vida eterna, o nome só sai desse livro quando a pessoa morre, quando não há mais oportunidade, ou quando então a pessoa ainda viva passar pelo fechamento e afastada de Deus, passar pelo fechamento da porta da graça. Então, essa é a realidade. E aqueles que conservam a sua piedade, a sua profissão de fé em Cristo Jesus, o seu nome é conservado no livro da vida. E quando esta pessoa descansa, quando essa pessoa morre, o seu nome está ali conservado. Ele é conservado. Seus pecados são apagados, são substituídos pelo sangue de Cristo, pela vida pura de Jesus, e o seu nome é conservado no livro da vida. E aqueles que permanecerão vivos até a volta de Jesus vão participar de um processo que vai do selamento até o fechamento da porta da graça, e aí sim vai se cumprir a palavra lá de Apocalipse: quem é justo continue na prática da justiça, e quem é injusto continue praticando a justiça. Ao fechar-se a porta da graça, então, todos aqueles cujos nomes foram conservados no livro da vida e se conservaram fiéis a Cristo, estes estarão na vida eterna. E aqueles que não aceitaram a Cristo, ou que aceitaram a Cristo e o abandonaram e nunca mais retornaram, terão seu nome retirado do livro da vida. Então, todos nós passaremos por um juízo de confirmação ou um juízo de condenação, mas todos nós iremos perante o tribunal de Cristo. E esse juízo que começa pela família, começa pela família de Deus, pela casa de Deus, é um juízo da confirmação. E depois o juízo da condenação, eles estarão sendo compreendidos por que essas pessoas não aceitaram a Cristo ao longo do milênio. E nós então entenderemos que Deus é justo, e todos aqueles que deveriam estar no céu ali estão, e todos aqueles que não estão na vida eterna é porque não aceitaram, apesar de Deus ter feito tudo o que foi possível para Ele, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então é muito importante nós termos essa compreensão. Rejeitar a Cristo, dizem os autores, que a luz do mundo nos deixa aberto à dúvida e às tentações. E isso significa que abrir o coração para as dúvidas e as tentações significa nos levar para as trevas e rejeitar a luz. E aqui, como exemplo marcante, a forma como Jesus reagiu diante das tentações. As 3 tentações que estão registradas aqui nos evangelhos, especialmente em Mateus, que os autores fazem referência. Ele diz que Jesus teve à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista que foi usado por Adão e Eva, pelos antediluvianos, por Israel, na experiência que vimos em Cades Barneia. Perdão, mas ele poderia ter questionado como um pai amoroso deixa o seu filho 40 dias sem comer, como ele poderia ter pensado: eu vou agora provar que eu sou filho de Deus e vou transformar essas pedras em pão. Mas Jesus não agiu assim. Ao contrário de adotar um pensamento
racionalista, humanista, Jesus adotou a referência que deve ser a referência da nossa vida, o está escrito, a palavra. Ele reagiu às tentações com esta expressão, está escrito, referindo-se à palavra, buscando a palavra e usando-a para ser a sua fonte de proteção, a sua fonte de vida, a sua fonte de vitória sobre o pecado e sobre o mal. Que nós também possamos, queridos amigos e irmãos, usar a palavra, utilizar a palavra como nossa fonte de proteção, como nosso guia, como nossa luz, e com este estímulo nós terminamos a lição da quinta-feira.